Hoje eu entendo que eu não sofria porque meus pais eram quem eles eram. Eu sofria porque dentro de mim existia uma criança ferida, esperando pais que nunca chegaram do jeito e no momento em que ela precisava. Não foi só sobre o que eles fizeram ou o que eles deixaram de fazer. Foi sobre a expectativa silenciosa que eu carreguei anos da minha vida. De que um dia eu seria vista, de que um dia o meu esforço seria o suficiente para curar a nossa história. E talvez essa espera silenciosa e dolorosa ainda esteja viva aí dentro de você, assim como esteve dentro de mim por mais de 40 anos. Existe uma dor que quase ninguém valida, que quase ninguém fala, que é a dor da mulher que ama a Deus e que quer cumprir o mandamento de honrar pai e mãe, mas sente uma culpa que corrói por dentro só de admitir que a convivência ainda machuca. Talvez você tenha aprendido que honrar é engolir o choro, que honrar é ser o amparo das crises da sua família, mesmo quando ninguém te pergunta se você está bem. E aí você até tenta obedecer, mas o corpo pesa, a alma cansa e você desiste. Existe uma culpa silenciosa que poucas mulheres têm coragem de nomear. A culpa de preferir a distância para preservar a sua saúde emocional. Talvez você já se perguntou em silêncio: meu Deus, o que o Senhor espera de mim? O Senhor espera que eu sangre em silêncio para que eles fiquem bem? Eu vivi isso na pele. Durante muitos anos, eu confundi honra com salvamento. Eu me tornei a filha que tentava salvar relacionamentos, gerenciar conflitos e carregar histórias que não eram minhas e não tinham nada a ver comigo. Eu confundi honra com aceitar tudo. Eu estava sempre disponível, sempre pronta, sempre ali. Só que isso não começou na minha vida adulta. Isso começou lá atrás, quando eu aprendi que se eu fosse suficiente, talvez tudo ficasse bem. E hoje eu entendo que lá no fundo, isso na verdade me trazia uma sensação de ocupar um lugar que eu busquei minha vida toda. A sensação de pertencer e de finalmente ser vista. E foi presa nessa falsa esperança de que se eu fosse suficiente, que eu achava que algo mudaria. Mas não mudava. Eu vivi um forte romper emocional depois da morte do meu padrasto, que fez um papel de pai na minha vida. Ele foi a minha maior referência de amor, cuidado, proteção, valores. E o meu mundo virou de ponta cabeça. E foi nessa fase que as minhas feridas começaram a gritar. Em meio a uma crise generalizada de saúde familiar, ainda vivendo um luto muito recente, que eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Escolher a internação para tentar salvar a vida de quem eu mais amava, mesmo sabendo que isso poderia me colocar num lugar de julgamento. E esse cuidado, essa decisão que eu tomei, me colocaram num lugar de ruptura emocional profunda. Eu absorvi brigas que não tinham nada a ver comigo. Eu defendi quem não queria ser defendido. E ali, no meio do meu maior luto, eu cheguei no fundo do poço emocional. E foi nesse vale que eu encarei uma verdade muito difícil. Eu não estava no meu lugar de filha. Eu estava tentando ocupar um lugar de salvadora. E filha não nasce para salvar pai e mãe. Filha nasce para ser filha. E foi então que eu tive que assumir algo muito importante. O problema não era apenas o que os meus pais eram ou não eram. Era o lugar emocional que eu ocupava, por estar com as minhas feridas latejando, sangrando. Ninguém percebia, ninguém via. Afinal, ser forte e dar conta de tudo sempre foi a minha forma de existir no mundo. E foi nesse lugar, nesse luto, nesse vale de cansaço, de colapso interno, que eu fui resgatada por Jesus. Eu conheci um amor de um pai que eu não fazia nem ideia de que existia. E esse amor começou a tratar não os meus pais, mas as minhas feridas. Eu passei a entender quem eu era para Deus e não mais quem eu precisava ser para agradar homens. A minha cura começou quando eu parei de olhar para os meus pais como os gigantes que deveriam me proteger
e que lá na infância realmente deveriam, mas hoje esse lugar ele é meu e eu comecei a olhar como crianças feridas que cresceram e eu fui buscar a história deles. Fui entender os traumas severos que eles tiveram e carregaram da infância e da adolescência, e foi ali o meu olhar passou a ser diferente. Não para justificar o que me faltou, porque a dor da filha ela é real e ela precisa ser validada, mas para sentir compaixão pelo ser humano limitado que eles, assim como eu, são. Eles não me deram o que eu precisava, não porque eu não merecia ou porque não me amavam, mas porque eles não tinham isso no estoque da alma deles. Eu os perdoei como seres humanos falhos que são, mas também entendi uma verdade dura. Eles são adultos. Muito antes de eu nascer, eles já viviam sem mim. E se eles escolheram não buscar ajuda para suas feridas, eu não posso me anular para compensar essa escolha. Isso não é honra. Isso é idolatria familiar. Eu entendi que se os meus pais quisessem ajuda para mudar verdadeiramente, eu sempre estaria ali, mas eu não poderia querer no lugar deles e nem mais do que eles. E foi isso que tirou um peso gigantesco de cima de mim. Foi então que eu entendi que me curar e quebrar padrões geracionais da minha família era uma das maiores formas de honra que eu poderia dar para os meus pais. Quando éramos crianças, honrar era obedecer. Mas hoje, como mulheres adultas, honra tem um outro significado. Honrar não é conviver com quem fere os seus valores. Honrar não é conviver com quem te machuca. Honrar é respeitar o lugar que eles ocupam na sua história. Ser grata pela vida que veio através deles. É reconhecer o lugar que eles ocupam, porém sem negar quem você é. Hoje eu entendo, eu sou filha amada de Deus. Para Ele eu sou vista, para Ele eu sou amada. E isso que eu vivi, eu vejo todos os dias em mulheres que me procuram. Existem dois padrões muito claros. O primeiro é o da mulher que só culpa os pais. Aponta o dedo e não perdoa, achando que assim está punindo os pais pelo que eles fizeram ou pelo que eles deixaram de fazer. Só que sem perceber, repete exatamente o mesmo padrão, porque o estado de não perdão é o que nos cola no padrão de quem mais nos machucou. Aliás, essa fui eu. Quase a minha vida toda. O segundo padrão é o da mulher que não consegue olhar para os pais como seres humanos falhos e acreditam que eles são perfeitos. E aí também repetem padrão por lealdade inconsciente. Eu vejo mulheres repetindo ciclos de traição, mulheres ocupando o lugar de homem da casa, mulheres presas em relações abusivas, mulheres travadas emocionalmente dentro da igreja, tentando obedecer a Deus, mas com a alma ferida. E não existe honra possível enquanto a ferida está aberta, está sangrando. E quando essas mulheres passam pelo processo de consciência e cura, o que eu mais escuto é: agora eu entendo a história da minha mãe, agora eu entendo a história do meu pai, agora eu consigo agradecer. Eu não quero mais conviver, mas eu decido não carregar ódio dentro de mim. E é só assim que um novo ciclo saudável tem início na vida de tantas mulheres como eu tive na minha. Isso é maturidade emocional. É liberdade para ser quem Deus nos fez para ser. Isso sim é honra com verdade. Honrar é respeitar, é não falar mal, é entregar aos nossos pais responsabilidades sobre o futuro que eles decidiram construir. Lembre-se, antes de nascermos, nossos pais já eram adultos e viviam muito bem sem depender de nós para salvá-los. Quando tentamos salvar os nossos pais, na verdade, estamos tentando salvar a criança que nós fomos. E essa criança, ela precisa de cura e não de culpa. Não existe nenhum lugar da Bíblia que diga que Deus espera que você sangre em silêncio. Jesus perdoava e amava, mas ele também se retirava quando era necessário. Perdoar não fala sobre o outro, fala sobre nós, sobre refletirmos o amor de Cristo através da nossa vida.
Honrar é um princípio, mas conviver é uma escolha. E se esse vídeo te tocou, trouxe clareza, se algo dentro de você acendeu uma luz ouvindo tudo isso, não ignore, dê o primeiro passo. Lembre-se, a consciência é a chave para a mudança. Eu acompanho mulheres que viveram exatamente esse conflito. Eu vivi esse conflito e eu te afirmo, existe um caminho seguro para a cura, para a identidade e para a liberdade. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres que merecem ouvir isso. Você não precisa mais carregar isso sozinha. Um beijo no seu coração.